Salve, salve Matilha! Os 7 erros que os vendedores cometem. Como vocês sabem, eu comecei a trabalhar com vendas com 17 anos e sinceramente eu errei muito e aprendi muito. Então eu vou compartilhar alguns dos erros que eu já cometi e também alguns aprendizados que eu vi em vídeos, livros, que me ajudaram a evitar esses erros. Então, se você não quer continuar errando nas vendas, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai ficar muito grato por todo o aprendizado. Thiago, então solta a vinheta aí. Antes de eu começar esse vídeo, como de praxe, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. E te desafio a compartilhar esse canal com um amigo teu, porque não é só para quem trabalha com vendas. Se algum amigo seu trabalha com arquitetura, com contabilidade, não importa, ele precisa saber vender. A partir do momento que a gente tira o pé de casa, a gente está vendendo a nossa imagem, algum serviço ou até um produto. Então, comenta aqui abaixo, dá um like nesse vídeo que eu vou ficar extremamente grato pelo seu apoio. Beleza? Primeiro erro comum nas vendas: pré-venda. Algo que eu bato muito na tecla nos treinamentos que eu dou nas lojas. Às vezes é mais importante uma pré-venda do que a venda em si. Então, quando você for vender um produto que necessita de um cuidado diferente, antes de vender, informe ao cliente. Eduque ele do que você está vendendo. Explique que não é um produto indestrutível, porque esse autocuidado que você vai ter, ele também vai cuidar no dia a dia. Então, cuide com essa pré-venda, escute ele para saber se ele não tem gato, cachorro ou crianças pequenas. Vou dar um exemplo bem simples. Foi vendido para uma cliente da Argentina uma mesa em lâmina e ela tinha um neto que tinha uma guitarra. O neto botou a guitarra em cima da mesa e arranhou a mesa inteira. Se ela me fala, ou se ela fala para o cliente final, lá o nosso lojista, que tinha um neto que era um pouco arteiro, eu ia dizer, olha, compra uma mesa em mármore, ela é mais resistente. Então, esse cuidado no pré-venda é muito importante para que você não acabe perdendo credibilidade com o seu cliente e ainda por cima perdendo até a venda. Segundo erro, falar demais. Eu já devo ter participado de várias reuniões onde o vendedor falava muito. Até chegava uma hora que o cliente estava olhando para cima, perdia um pouco o foco da conversa. Eu mesmo já fiz isso na hora que eu atendia, quando eu trabalhava em shopping, principalmente. Então, às vezes você quer falar tanto, a venda já está feita e você ainda continua falando sobre o produto. Ele já comprou sua ideia. Ou às vezes o que ele quer é ser ouvido. Então, não fale muito. Tem um vídeo do Caio Carneiro que ele fala: não seja um falador inconveniente, mas sim um perguntador profissional. E isso faz muito sentido com você não falar muito. Então saiba que falar é prata e ouvir é ouro. Terceiro erro: esperar resultados rápidos demais. No vídeo anterior a esse, eu falei sobre quando eu fui para a Colômbia e esperava vender 5 milhões de dólares no primeiro ano. Eu não sei de onde eu tirei esse número, eu realmente sonhei e coloquei esse número como meta. Imagina o que aconteceu. Eu fiquei frustrado, pensando que eu tinha vendido pouco. Mas para quem não vendia nada, o resultado que eu tive em 2018 já foi ótimo. Então assim, não espere resultados rápidos. Tudo demanda de tempo. Você criar uma clientela é algo que não é do dia para a noite. Então tenha metas não tão sonhadoras, mas sim metas palpáveis, que sejam dentro da realidade, porque assim você não vai se frustrar. E tem muitos representantes e vendedores que eu já vi que desistiram de ser representantes, desistiram de ser vendedores porque esperaram resultados do dia para a noite. Então, vá com calma que com certeza de passo em passo você chega lá. Quarto erro: desistir rápido demais de prospects qualificados. Eu posso dizer com muita certeza para vocês que uma das maiores habilidades minha é a persistência. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente hoje do Equador que eu demorei 1 ano e meio para vender para ele. Isso mesmo, 1 ano e meio. E não foi por falta de tentativa, não foi porque eu não liguei, não foi porque eu não tentei falar com ele por Instagram, por LinkedIn. E na época foi na pandemia, então eu não tinha como visitar ele, porque se eu pudesse, eu teria ido pessoalmente lá falar com ele. Mas tudo tem um momento certo de acontecer. E se você tem certeza que esse prospect é qualificado, que tem potencial para comprar o seu produto, não desista. Ele vai valorizar esse seu esforço. Até hoje, quando ele me vê ou fala com algum gerente da empresa, ele fala: o Wilson realmente não soltou o osso.
E é realmente isso, você tem que ter sede. Sede ao pote para que você consiga conquistar esse cliente de alguma maneira e que seja uma pessoa que tenha perseverança. Então, tenha persistência que com certeza você vai chegar mais longe. Quinto erro que está linkado com o quarto é você não desistir ou não soltar os prospects não qualificados. Eu também sou referência nesse quesito porque eu acabei perdendo muito tempo com prospect que não era tão qualificado. Por erro meu de qualificação, por não utilizar técnicas como GPCT ou como Bunch. Até vou colocar aqui do lado esses vídeos que eu fiz falando sobre essas técnicas. Eu na época não sabia sobre essas técnicas e acabei colocando muita ficha nesse cliente. Porque se eu tivesse perguntado para ele, quanto mais ou menos você paga por cadeiras? Quanto mais ou menos você paga por um sofá? Qual é o seu público? Se é arquiteto, se é cliente final? Eu não teria perdido tanto tempo. Então saiba o momento certo de você soltar esse prospect que não é qualificado, tá? Então você tem que saber dosar. Esse prospect tem qualificação, ok, então não vou desistir, vou persistir. Agora, se ele não tem essa qualificação, solta ele. Quem sabe no futuro, se ele tiver potencial, você vai atrás. Mas naquele momento, saiba soltar para que você realmente possa investir mais tempo em prospects qualificados. Sexto erro, não medir os seus números e os seus resultados. Tem uma frase que fala assim: aquilo que não pode ser medido não pode ser aprimorado. Então, se você não tem um acompanhamento das suas metas, dos seus resultados, você vai ficar perdido. Então, tem um controle mensal, trimestral, semestral, anual, para que se você vê que você não atingiu a meta desse mês, você vai ter que investir um pouco mais no mês que vem, vai ter que visitar mais, vai ter que ligar mais, para que você possa fechar a meta. Então, vou dar um exemplo, eu tenho a meta e a super meta. A meta desse ano eu já atingi, agora eu estou em busca da super meta. Então, por quê? Porque a gente consegue realmente acompanhar esses resultados próximo, junto com eles, e ver o que a gente precisa fazer para conseguir chegar nesse resultado. Então, faça bem essa medição de resultados versus os seus números. Sétimo e último passo, pós-venda. Eu acredito que é tão importante quanto pré-venda. Por quê? Quando você faz essa venda, liga para o cliente. E aí, como é que foi o recebimento da mercadoria? Você está gostando? Como é que está sendo a experiência? E ele vai te dizer, às vezes vai ter um feedback, um ponto de melhoria, mas você vai aprender com isso. Eu já tive feedbacks muito positivos, como também feedbacks negativos. E vou dizer para vocês, os feedbacks negativos até construíram melhor o que eu precisava melhorar. Então, quando você faz isso, o cliente se sente acolhido. E até, vou dar exemplo, teve clientes que compraram, por exemplo, luminárias que não iluminavam tanto, enfim, vários problemas, e eu liguei diretamente para o cliente final, eu expliquei para ele e tudo mais. E por ele se sentir acolhido, se sentir seguro, ele não quis nem pedir garantia nem nada. Por quê? Esse contato com o cliente resolveu. Então, faça esse pós-venda, se possível, dê um presente para o seu cliente, uma recordação, porque ele vai ter essa reciprocidade com você, tá bom? Então, não cometa esses 7 erros, que eu tenho certeza que você vai ser um profissional além da curva, um vendedor premium, e claro que vai ser muito diferenciado ao lado de outros vendedores. Fechou? A gente se vê aqui semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite, como sempre, e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, por favor. Beleza? Valeu, um abraço, Matilha!